Em termos de funcionalidade, você está na aula mais funcional de todas. Eu sou o Thiago Marum, ao meu lado temos Matheus Borges, e na aula de hoje a gente vai ver funções no R, tá bom? Vem comigo que eu já te conto tudo depois da vinheta. Vai! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio Balboa. Eu sou o Thiago Marum, ao meu lado nós temos o querido Matheus Borges. Dá um oi, pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Boa. E na aula de hoje a gente vai continuar aí a nossa série de vídeos sobre linguagem de programação R. A gente estava no RStudio. Se você não sabe o que é o RStudio, volta nos vídeos anteriores aqui que a gente baixa, mostra ele bonitinho, mexe na aparência, né? Te dá os primeiros toques aí sobre como usar o R dentro do RStudio e tudo mais. E assim, hoje a gente vai falar sobre funções, um tema dos mais importantes em qualquer linguagem de programação, especialmente no R, né? E quando você estiver fazendo várias operações repetitivas, ter uma função é sempre uma mão na roda. Daqui a pouco a gente vai estar também instalando funções de outras pessoas e tudo mais. Então, acho que a conversa vai nessa linha. Antes de passar para o Matheus, a gente ir na mão na massa no R, mas sem muita delonga, eu vou pedir para você já comentar, curtir, compartilhar e deixar aí o seu feedback. A gente tem crescido muito ao longo do tempo com esse apoio de vocês, tentando deixar o material sempre acessível, gratuito e completo, né? Tanto aqui no YouTube quanto no nosso site, thmestatistica.com, onde você tem o material ali até mais conceitual, exercícios, apostilas e tudo mais, tá bom? É um prazer estar com vocês desde sempre e bora pro RStudio. Toca daí. Então tá, pessoal. É o seguinte, aqui a gente vai suscitar a necessidade de utilizar funções no R, para que a gente vai utilizar elas, pensando um pouco sobre o que a gente fez na última aula e imaginando um cenário um pouco mais complexo do que aquilo que a gente ia ter. Então, por exemplo, na última aula a gente criou um objeto que continha um valor dentro dele. E esse valor, no caso, era o 10. Então a gente tinha o objeto chamado número, que continha o valor 10. A gente pode criar ele novamente aqui para ter esse valorzinho de novo. E agora, se a gente chamar esse objeto aqui embaixo no nosso console, por exemplo, a gente vai ter o número 10 aparecendo como resultado. Vamos imaginar que agora, diferente das operações que nós fizemos na primeira aula, a gente não vai ter simplesmente operações simples, como uma operação de soma ou só uma multiplicação, mas sim a gente vai estar aplicando alguma fórmula ao nosso número inicial. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente cria uma fórmula como número elevado ao quadrado, né, potência, esse aqui é o operadorzinho de potência, mais um, isso tudo vezes 2 ainda, o dobro desse resultado. Se a gente aplicar isso, a gente vai ter o resultado de 202. Faz todo sentido. A gente tem 10 elevado ao quadrado mais 1, isso vezes 2. 101 vezes 2 dá 202. Então, se a gente olhar para isso, essa fórmula já é um pouquinho mais complexa e a gente poderia com certeza ter fórmulas muito mais complexas do que essas. Se nós quiséssemos utilizar isso aqui em várias instâncias diferentes no nosso código, no nosso processo de análise dos dados que a gente estaria trabalhando, a gente poderia escrever essa equação várias vezes, porém a gente está entrando aí em dois problemas. Primeiro, quando a gente fala em programação, a gente gosta de repetir o mínimo possível de vezes um processo. Se um processo pode ser minimamente automatizado, a gente gosta de fazer. Então no R existe meio que uma regra de bolsa aí que tu pode levar para ti. Se tu fez alguma coisa 3 vezes, já vale a pena criar uma função para isso. E, em segundo lugar, se a gente escrever todas as vezes essa fórmula, ou uma fórmula maior ainda, existe uma boa chance da gente errar alguma vez, escrever alguma coisa errado. Ao invés de um mais, botar um menos, ao invés de um 2, botar um 3, o dedo errar. Esse tipo de coisa pode acontecer, a gente errar um parêntese. E daí a gente vai estar tendo um resultado lá no final errado, equivocado, não é aquilo que a gente quer, mas talvez a gente nem saiba que a gente chegou nisso. Então, nesse contexto, a gente vai entrar no problema de funções. O mais interessante aqui também é que na prática, né, na consultoria estatística aí, na ciência de dados, no machine learning, a gente usa muitas funções de outros pacotes, mas quando a gente está fazendo o mesmo procedimento várias vezes, ter a nossa função bem documentada, escrita, validada com calma, num script à parte, ter ela salva, né? Você começa a ter muito mais boa prática para conduzir qualquer análise de dados. Então,
ter validado a própria fórmula, ter usado ela com calma e começar a trocar trechos de código muito grandes, que não estariam com a função, por uma linha, que é uma chamada de uma função que você já salvou, né? Acaba deixando até o código mais limpo, sabe? A coisa mais bem até declarada. Então, fica aí a boa prática. Além de ser uma coisa importante, acaba sendo interessante. Você usou mais de 3 vezes, usa essa regra de bolso. Usou mais de 3 vezes uma operação, considera aí já criar uma funçãozinha e deixa isso encapsulado nela. Perfeito. Então, para a gente poder criar uma função, a gente precisa primeiro atribuir ela a um objeto. Então, vamos criar aqui o nosso objeto chamado aplicar fórmula, um nome bem criativo, e a gente passa o nosso operador de atribuição, e então a gente utiliza o comando function. Esse comando basicamente vai criar um contexto de função para a gente criar agora o que a gente quer ter quando a gente chamar esse objeto aplicar fórmula. Tiagão? Uma parte legal aqui é o seguinte, né? Nunca mexi com funções, nunca mexi com programação, mas estamos criando um function, né? Se eu pudesse resumir bem informalmente, você está criando uma regra que vai ser aplicada toda vez que eu chamar aquele nome. Então, quando a gente chamar daqui a pouco aplicar fórmula com algumas entradas, ele vai sempre fazer essa conta. Acho que é nesse sentido. E aproveitando que já estamos falando aqui, sempre tem muitas dúvidas de quem às vezes está no começo da linguagem sobre esse operador de atribuição, né? Essa setinha que aponta para a esquerda. Então, você pode chamar ela, né, com o Alt menos, não é isso? O Isso. atalho dele é Alt menos, né? Uhum. E aí, se você quiser, em vez de ficar fazendo sinal de menor e o hífen, você pode usar aí um comando mais rápido. Toca daí. Boa. Então, por prática e por boas práticas, coisas que a gente está falando bastante aqui, o que a gente vai criar também é, no momento que a gente coloca esse function, a gente fecha esse parênteses, a gente vai abrir umas chaves e vai dar um enter. Aqui dentro desse espaço entre as chaves, agora a gente vai escrever a nossa função de fato. Antes ainda, dentro dessa função, a gente precisa passar um argumento, alguma coisa que ela recebe para depois aplicar essa fórmula. Então, nesse caso, a gente tem aqui um argumento muito claro, que seria o nosso número, e vamos colocar aqui como nome de argumento número x. Isso já tudo vai ficar bem mais claro quando a gente utilizar a função, então, se eu tiver perdido nesse momento, calma, que a gente já vai explicar com bastante calma. Agora, o que a gente pode fazer é pegar exatamente essa mesma fórmula que estava aqui em cima, colocar aqui embaixo, e a gente só troca esse número por número x, que é o nome do argumento. Então, basicamente, o que vai acontecer? Quando eu chamar aplicar fórmula, ele vai receber um número x e vai colocar esse valor aqui dentro, executar essa fórmula. Então, para a gente ter mais organizado ainda, o que a gente vai fazer é criar um objeto dentro dessa função que vai receber essa equação, que vai ser o resultado agora. E daí aqui a gente vai quebrar umas linhas e vai usar a função return. Esse comando aqui, ele vai dizer para a nossa função, ok, eu quero que você me retorne, eu quero que seja a saída dessa função o meu resultado no caso. Então, quando a gente fizer isso, a gente roda essa fórmula, essa função aqui, e a gente vai ter aqui no nosso ambiente de trabalho a function aplicar fórmula. Ela vai ser uma função com o argumento número x. Então, se a gente quiser agora aplicar a nossa fórmula de fato, o que a gente vai fazer é chamar aplicar fórmula, e da mesma forma que a gente fez na última aula, onde a gente tinha o class, agora a gente passa aqui para dentro desses parênteses, um número. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o número 2 como o número x, e ele vai rodar a nossa fórmula e vai retornar o valor 10, que faz todo sentido. 2 elevado na 2 mais 1 vezes 2, 5 vezes 2 dá 10. A gente pode também fazer dessa fórmula aqui. Então, eu vou aplicar a fórmula e vou colocar 2 direto. Ele vai associar esse valor ao primeiro argumento que ele encontrar, que é o número x. E daí, quando eu rodar, ele vai me retornar o 10. E também, eu posso, sem problema nenhum, passar um objeto para cá. Afinal, o R entende que esse objeto aqui é uma coisa que está dentro do ambiente e que quando eu disser número, ele tem que entender que isso aqui é 10. Então, quando eu rodar essa parte, ele vai me dar o 202, assim como ele tinha dado quando eu rodei lá no comecinho. Então, todas essas coisas são muito importantes para a gente ter atenção. A gente cria uma função associando a um objeto, a gente passa um argumento, que vai ser aquilo que ela vai receber, a gente cria aquilo que ela vai receber e depois diz o que ela vai retornar para a gente.
e depois a gente pode sair aplicando essa função quantas vezes a gente quiser e ela vai estar pronta para a gente. Essa é a parte legal da função, né? A gente tem três componentes principais aqui numa função: a entrada, o corpo dela e a saída. A entrada é o que a gente precisa para ela poder ser rodada. Nesse caso, é só uma entrada do tipo numérica. Depois a gente vai ver que pode ter outras entradas, dependendo do que você está querendo analisar. O corpo da função é uma fórmula, nesse caso, que está na linha 5. Resultado recebendo uma operação com essa entrada. Esse é o corpo, né? Podia ser um corpo mais extenso, podia ter mais coisa aí no meio, mas nesse caso é uma linha só. E o set é a saída, o que ela retorna. Então, ela recebeu um número X e retornou um resultado de uma conta, uma operação. E aí, a partir do momento que você criou essa fórmula, né? Quando você chama a linha 4 e ela cria no environment, ali no ambiente, a função, dali em diante você não se preocupa mais com o corpo. Você só se preocupa em dar a entrada certa e pegar o resultado de saída dela e já usar no seu problema. Acho que pudesse resumir como a gente usa funções no dia a dia, sejam as nossas que a gente está declarando, seja de outras pessoas, é isso, né? A gente na prática se preocupa com a entrada e saída, e é interessante entender o que faz parte do corpo dela. Perfeito. Então, para a gente entender só mais algumas coisas sobre funções, as funções elas podem ser tão simples ou tão complexas quanto a gente quiser. Por questão de boas práticas, muitas vezes tu faz uma função para executar uma ação. Então, se tu quiser executar mais de uma ação, tu faria uma outra função. Porém, devido às circunstâncias, às vezes tu pode utilizar várias ações dentro de uma função só. Uma ação não necessariamente é uma linha só, mas sim um resultado só que eu quero extrair no caso. Caso eu tenha alguma coisa um pouco mais complexa do que só uma equação com um número que fica variável dentro, eu poderia criar uma outra função, por exemplo, para encapsular isso. Então vamos imaginar agora um processo em que a gente tem dois argumentos para a nossa função. Então, o que a gente vai imaginar aqui é um cenário em que a gente quer calcular o IMC de indivíduos aleatórios que a gente está interessado em saber qual é o IMC dele. A gente quer ter uma calculadorazinha de IMC pronta aqui dentro do R. A fórmula do IMC é dado por peso dividido por altura elevado ao quadrado. Essa altura precisa estar em metros e esse peso precisa estar em quilos. O que a gente vai fazer aqui, por uma boa prática também, é colocar o numerador separado e o denominador dentro de um parêntese aqui. Mesmo que ele tenha dois argumentos só e que isso aqui seria feito primeiro, é uma boa ideia sempre tu separar esses caras aqui, porque às vezes tu vai ter uma equação grande e vai dar problema. Então, o que a gente vai fazer agora é criar uma nova função, que vai utilizar essa fórmula aqui. A gente vai calcular IMC. Eu ia perguntar isso, né? Qual o nome de uma função que calcula o IMC, né? Um nome muito bom aí, né? Para você puxar depois, né? Como a gente está aqui sendo bem criativo, a gente vai criar o calcular IMC. Ótimo. Aí a gente vai passar aqui o function, da mesma forma que a gente fez lá em cima. E agora o problema é que a gente precisa de dois argumentos de entrada. A gente precisa do peso e a gente precisa da altura. Nesse caso não tem problema nenhum. Se tu passar dessa forma aqui, ele já vai entender que o calcular IMC vai ser criado como uma função que tem duas entradas, o peso e a altura. Então, por boas práticas, novamente, a gente cria essa chave, dá uma quebra nela e aqui a gente cria o corpo do nosso resultado. A gente vai associar o IMC, então, que vai ser o nosso resultado, à fórmula que a gente tinha lá em cima, que era peso dividido por altura ao quadrado. E daí o que a gente vai fazer é passar aqui o nosso return do IMC. Então ele vai dizer retorne IMC, que vai ser esse carinha aqui. Quando eu rodar isso aqui, ele já está aqui no meu ambiente. E eu posso ver que tem dois argumentos agora dentro da minha função. E eu posso utilizar livremente como a gente fez anteriormente. Então, por exemplo, por curiosidade, eu vou colocar aqui o meu IMC, que seria 70 quilos e 1,77 de altura. E Mentiroso. eu teria um IMC, então, de 22,34, 35, 2 e assim por diante, né? E a gente É poderia... classificado como um peso adequado isso daí, tá? Só para você saber. Parabéns. Ó, excelente. Então, a gente poderia utilizar isso para qualquer contexto que a gente quisesse. A gente poderia também declarar claramente aqui o peso e a altura. E também uma outra curiosidade é que a gente poderia fazer isso, e para mostrar eu vou utilizar os mesmos valores, mas eu vou fazer o contrário, tá?
Eu vou colocar aqui, então, ao invés de colocar peso e depois altura, eu vou colocar altura igual a 1,77 e peso igual a 70. E isso vai dar certo também, porque para o R aqui, a ordem que eu colocar as coisas tanto faz, contanto que eu coloque o nome daquilo que eu estou associando. Se eu só coloco o valor por si só, ele vai entender que esse 70 vai para o primeiro argumento, que é o peso, e o 1,77 vai para a altura. Agora, se eu declarar que a altura é 1,77, o peso é 70, tanto faz a ordem que eu colocar. Agora, a gente criou essa playlist aqui, né, e esse vídeo com o IMC para motivar vocês, tá? Se o resultado não estiver legal, pelo amor de Deus, vai cuidar da sua saúde, tá bom? A gente preza aí para o menor risco que você tenha de desenvolver qualquer coisa aí com doença de coisa de MC aí de peso, tá bom? Só esse adendo aí, porque, pô, o pessoal vai ficar chateado aí dependendo do resultado, né? Bora, que E agora, mais? só para a gente finalizar, então, essa aulinha aqui para a gente que traz os conceitos de funções, a gente vai passar um outro conceito que é muito importante. A gente tem uma função aqui, que é o calcular IMC, e eu vou copiar ela aqui para baixo para a gente. Só que agora eu vou fazer uma alteração em relação a essa primeira que a gente tinha. Ao invés de eu simplesmente colocar dessa forma, eu vou colocar que a altura é igual a 1,73. E esse valor aqui vai ser considerado o valor padrão da minha função, é o valor default. Então, toda vez que eu rodar a minha função calcular MC, ele vai tomar a altura como 1,73, a menos que eu coloque um valor diferente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o calcular MC, vou copiar ele, abrir um parêntese, e daí eu só vou passar um valor para peso. Eu vou passar aqui, por exemplo, o peso 70 novamente. Eu vou rodar e vocês vão ver que ele já conseguiu executar sem problema nenhum. Agora, se eu tivesse a minha função aqui sem um default e eu tivesse tentado passar sem uma altura, ele não ia conseguir rodar porque ele não ia ter um valor para altura aqui para dentro. Mas agora ele tem. O valor da altura é 1,73, que é o que ele usa aqui. Porém, se eu quiser também, não tem problema nenhum. Eu posso voltar a um outro valor que eu quiser colocar. E se eu botar 1,77, ele vai encontrar aquele valorzinho que a gente tinha encontrado antes de 22,3435. Então, as funções, elas têm essa organização básica. A gente pode colocar argumentos dentro delas, que são as entradas. A gente tem algo que é executado, uma rotina, um código que é executado. E a gente tem uma saída, um retorno dessa função. Ela pode receber mais de um argumento por vez. E esses argumentos podem ter valores padrão, valores que seguem algum tipo de norma, alguma coisa que se repete bastante. Então, acho que para funções é isso, Tiagão. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Nada, só que vocês se alimentem bem, tomem muita água para o MC tá bom aí, né? Ficar direitinho. E qualquer dúvida, deixa nos comentários, manda aí, tenta rodar junto. A gente sempre sugere você assistir esse vídeo rodando em paralelo para você ir entendendo o que a gente está fazendo. E vai ser um prazer ter você aí ao longo dos próximos vídeos na playlist. Por aqui é isso. Quiser despedir aí, é nóis. Até mais então, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.